Já tem, já tem mudanças implementadas em todos os direcionadores lá do nosso DD, do nosso diagrama direcionador. E o portfólio foi analisado qualitativamente, compartilhado com a equipe. Pode passar mais um? E aqui do portfólio. Então, a ideia é que as mudanças que vocês estão registrando, documentando, né, fazendo aí o registro, aprendendo com elas e fazendo o registro, avaliando elas através do portfólio, fala, nossa, isso aqui foi um excelente benefício. Dá para a gente, outra unidade pode se beneficiar disso, tá? Então, a ideia do portfólio é uma análise crítica de que a gente tem confiança nas melhorias, nas mudanças que a gente fez, né, que levaram a melhorias, e isso pode ser um benefício para outras unidades. Muito bem, pode passar. Dito tudo isso da nossa introdução, a pergunta que eu faço a vocês, e usem o chat, por favor. Quem está pronto para começar a ampliação? Nós estamos em agosto, vamos supor, setembro. Coloquem aí no chat. Pode passar mais um, tá? Que eu fiz umas opções para vocês escolherem também. Quem está pronto para ampliar? Escolham aí. A, estamos prontos com certeza. B, estamos chegando no ponto para ampliar. C, ainda não sei dizer. E D, não estamos prontos. Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem, a gente fazer uma pequena enquete. Que ótimo, muitos Bs. Essa é a minha expectativa mesmo. Eu não sei se era a sua, Fernando, Ive, Miriam, que a gente teria alguns Bs. Mais alguns ajustes, perfeito. Gente, é só B. Que ótimo. Excelente. Que legal. Que Legal. legal, Cris. Muito bom. Aqui será a manutenção, pois a unidade piloto é a equipe toda. Exato, Tati, o BS e o UPA, é isso aí. É tudo. Ótimo, gente. Então, vamos mergulhar em mais detalhes, né, dessa escolha e como a gente proceder em relação à ampliação. Pode seguir. Quando a gente pensa habitualmente em ampliar, a gente fala, ok, fiz o projeto, melhorei, está dando certo, vou ampliar. A ideia, e agora, pensando aí nas instituições que têm vários setores para ampliar, ainda mais agora, quando vocês forem começar a ampliação, que o caminho recomendado seja, fiz a melhoria, sustento as melhorias, planejo ampliação e amplio. Olha que interessante, o planejamento e a sustentação, à medida que cada melhoria vai sendo feita, eu vou criando mecanismo para sustentar essas melhorias. E eu vou pensando na ampliação, falo, nossa, tal setor seria muito beneficiado com isso que a gente fez. Puxa vida, tivemos uma pesquisa de clima e tal setor está com um nível de, né, tá muito desengajado, tem um alto nível de burnout, tem um turnover voluntário muito alto. Então, esses passos, eles são pensados idealmente ao mesmo tempo. Eu estou fazendo a melhoria, estou promovendo que essa melhoria, com ferramentas e métodos, seja sustentável, né? E eu estou planejando também já a ampliação. Então, a ideia aqui, para frente, quando vocês tiverem outros setores para ampliar, que esse seja o caminho recomendado. Já um olho, como é que fala? Um olho me fugiu agora, tem um ditado aí, mas é um olho no agora e um olho no futuro aí também, nesse planejamento. Pode passar. Vocês Cris, têm... Oi, Fernando. é um olho no gato, outro no peixe. Isso! Fugiu completamente, um olho no gato e outro no peixe. Esse é o caminho recomendado, lembrem disso. Excelente, obrigada, Fernando. Muito bem, vocês têm alguma dúvida quanto à ampliação no contexto de vocês? E aí, Tati, enquanto vai todo mundo pensando aí, se tem alguma dúvida ou não, acho que tem várias coisas aqui da ampliação que vai ajudar na sustentação, que é isso que você falou aí de manutenção, né? Então, tem coisas interessantes e importantes aqui também para conseguir sustentar. Alguma dúvida, gente, vem em mente quanto à ampliação no contexto de vocês? Algum receio, alguma dúvida?
Vocês já estão pensando mesmo, o olho no peixe está total. Ive e Mi, ficará disponível a visualização do Trello, a mentoria também? Ive e Mi, vou passar a bola para vocês. O Trello vai ficar disponível como um recurso? Oi, Cris. O Trello foi uma alternativa, né, que a gente usou como um repositório para colaborativo. Então, eu entendo que esse material é também ali de consulta de vocês. Eu acho que também tem um histórico ali da unidade piloto, e que vocês podem estar acessando ali e utilizando. Quanto às mentorias, elas estão previstas aí durante o período da colaborativa, né? Então, a gente também acho que se habituou muito em estar acompanhando aí mais de perto com vocês, vendo o progresso, né? A evolução e principalmente agora o momento dos resultados, né? Das melhorias. Mas as mentorias, como elas fazem parte aí deste desenho da colaborativa, a gente não permanece, né, com elas. Eu acho que um legado que a gente pode trazer aqui já está ficando com gosto de finzinho essas perguntas, Cris, não estou gostando, não. Mas, Exatamente. nós temos um legado da colaborativa, que eu acho que é esta conexão através ali do grupo, do WhatsApp, que é uma ferramenta de comunicação também, que acho que a gente pode explorar. É muito interessante também vocês irem compartilhando, talvez por ali, a gente também está nestes grupos, então acho que a colaborativa, o período dela oficial, né, se encerra, mas eu acho que a gente pode continuar alimentando esta rede criada aqui no Reconectar 2 para manter essa troca, né, para esse aprendizado mútuo permanecer por ali também. Perfeito, Ive. Concordo plenamente. Tem uma pergunta aqui do Pequeno Príncipe. Quando uma melhoria que foi feita, né, já impactou todos na instituição, por exemplo, mudou uma questão de escala, né? Faremos a manutenção? Claro, se foi uma melhoria, a gente não quer perdê-la, né? Então, sim, essa deve ser sustentada. Pode passar. O impacto, gente, quando a gente consegue com as gravações. Sim, sim, Juliana, né? Com certeza. O impacto, quando a gente consegue uma melhoria e depois a gente deixa ela escapulir, a gente perde, né? O impacto nas pessoas que participaram, vivenciaram esses benefícios, é muito ruim, né? Porque fica a dúvida. Puxa vida, as coisas melhoram e pioram, né? Então, é muito importante manter o que vocês conquistaram. Excelente. Muito bem, eu trouxe aqui algumas dúvidas dessa nossa amiga aí do slide. As dúvidas dela são: será que esse é o momento de ampliar? Me pareceu que vocês já estão assim bem seguros quanto o necessário. A gente vai entrar em mais alguns detalhes. Quais aspectos técnicos e sociais devem ser considerados para a ampliação? Quem deve tomar a decisão de ampliar? Para as instituições que fizeram um piloto, né, e vão ampliar, para quais unidades? Como é que a gente escolhe essas unidades? Pode passar. Então, vamos começar com o primeiro. Será que é o momento de ampliar? Eu vi que todo mundo falou, olha, estamos chegando lá. Então, acho que vocês já têm alguns critérios, né? Alguns marcos. São para todos os setores ou de setor em setor? Boa pergunta, Juliana. A gente vai falar isso e o Círio vai falar um pouquinho da experiência deles também. E a resposta inicialmente é depende. Depois a gente vai responder mais claramente. Vamos seguir então no momento. Só um minutinho, segura aí um pouquinho, Ju, que a gente já volta. Será esse o momento? Pode passar, Thay. Vocês vão olhar aí para dentro da instituição e é importante identificar, estou ansiosa, ótimo, é importante identificar se existe neste momento, três coisas, ou no momento da decisão, da ampliação. Tem vontade? Ou seja, o ambiente é receptivo para acontecer a ampliação? Está alinhado com a estratégia? Né? Mais ainda do que o projeto piloto, a ampliação, se não tiver um apoio da alta liderança, ou seja, um alinhamento com a estratégia da liderança, é duplamente mais difícil. Então, para a gente ampliar, precisa muito da alta liderança falar, é isso que a gente quer para a nossa instituição.
Então, vontade. Outra coisa que vocês vão avaliar são as ideias, ou seja, o grau de crença, aquilo que a gente falou ali antes, essa maturidade do diagnóstico dos impedimentos, do diagrama direcionador, como que ele colou, né, na instituição, como que vocês implementaram todos aqueles drivers, aquelas ideias do diagrama, né, como que isso está funcionando, ou seja, o grau de crença do que a gente chama teoria de mudança, né, do nosso diagrama, do que foi diagnosticado no que importa para você, no trabalho dos grupos de ideia, nas ideias dos grupos de trabalho. Esse é o core, né, desse projeto. E a execução, eu tenho estrutura, eu tenho recurso, então eu vou ter pessoas, né, para me ajudar na próxima fase. Então, basicamente, a gente vai tomando essa decisão de ampliar, começa avaliando, tem vontade? Eu tenho aqui as ideias, ou seja, o meu plano, o meu diagrama, né? Estou ok com ele, estou entendendo, as pessoas entenderam, a gente implementou isso, e eu tenho recursos para fazer a execução? A Rita colocou aqui, temos que alinhar a vontade da equipe com decisão e apoio de autoliderança. Exatamente, para ampliação não tem como fugir disso, é muito importante. Pode seguir, Tainá, o próximo. Então, tá aí mais ou menos resumido. Pensem vocês e respondam se tem todos, se tem só o A, só o B, só o C, ou se ainda não tem nenhum. Olha lá, temos confiança na teoria de mudança. Então, as ideias que os grupos trouxeram, as melhorias que vocês fizeram estão robustas. Vocês conseguiram implementar as ideias do diagrama direcionador. É o A. A receptividade para ampliação na liderança, né, para um novo setor, ou seja, eu consigo identificar a vontade, né, pela liderança e a priorização pela liderança. A gente tem recurso, ou seja, pessoas que vão ajudar nisso, conhecimento, a gente sabe como coletar os indicadores, e a gente tem habilidades, nós aprendemos ferramentas. Sim, temos todos, ainda não temos todos. Ok. Eu estou entendendo que vocês têm confiança, por enquanto, ao que eu vi aqui. Tem um com confiança na teoria de mudança. Me fale, eu estou curiosa se tem B e C também. O que vocês avaliam na estrutura atual de vocês? Vocês percebem receptividade, sim ou não? E recursos, né, dentro da equipe de melhoria ou outros apoios? Ou, eu vou mudar a pergunta, quais destes A, B e C vocês acham que ainda não está lá? Ah, isso aí, Juliana, essa é a resposta. Então, temos B, ainda não temos tanto C. Ok, tem recursos para isso também, né, para o C. A gente fala sobre isso, que é a execução, que vai ser muito a experiência vivida por vocês na jornada da equipe de melhoria. Mas é ótimo saber que tem receptividade da liderança. Muito bom. Ok, então vão guardando isso, essa apresentação obviamente fica disponível para vocês fazerem uma decisão junto com o patrocinador, tá? Temos A e B, perfeito. Mais A e B. Eu acho que vocês têm C, tá? Não estou falando de recursos financeiros aqui, não. Mas a gente vai decidir junto. Depois, Fernando, Ivo e Miriam me ajudem a ponderar. Mas eu acho que C existe, porque a gente vai falar o que é o C, né? Vamos seguir. Pode passar? Isso, mais um mesmo. Pode ir. Então, vamos entrar dentro desses aspectos técnicos e sociais que a gente considera para uma ampliação. Então, vamos entrar, né, dentro da parte técnica e social da ampliação. Pode seguir. É importante a gente ter em mente que a ampliação é um novo projeto. Por quê? Se eu estou migrando para outro setor, eu vou encontrar pessoas diferentes, eu tenho ambiente, cultura, problemas diferentes. Eu posso ter padrões, né, na instituição, mas com certeza, e vocês devem perceber isso, tem setores
que tem lideranças completamente diferentes, uma da outra, uma equipe mais antiga, né, é diferente, setor a setor. A equipe vai ter um conhecimento diferente, tem uma estrutura até quantitativa de logística de trabalho, de processos diferentes. E isso tem que estar bem claro na ampliação, que não é só exatamente Ctrl+C, Ctrl+V. O que aconteceu aqui, eu faço lá. Eu preciso entender que é um novo projeto. É lógico, vai ser um novo projeto em que eu vou ter mais conhecimento? Sim, eu já vivi isso, vivi 1 ano, né, implementando esse projeto. É mais fácil, em termos de conhecimento, a gente caminhar. Mas essa atenção é essencial. Pode passar? Muito bem, então, essa atenção. E quais são esses aspectos, né, sociais e técnicos? Esse projeto ele está sendo encarado como estratégico, que é aquilo que a gente falou lá da vontade, né? Ele tem patrocínio explícito e real, né? Liderança pelo menos uma vez por mês, ou divulga isso na instituição, ou caminha para remover barreiras. Tem um time da minha unidade piloto que aprendeu na jornada desse projeto, sabe explicar o que é um quadro com o que importa para você, sabe explicar um Pareto, sabe falar o que é gestão participativa, segurança psicológica, sabe falar indicador, como coletar o indicador, né? Quais são as perguntas dos indicadores que vocês respondem mensalmente. Eu tenho um time de melhoria que eu posso montar, estruturar no setor que eu vou ampliar, igual eu fiz no meu piloto. O meu diagrama direcionador, ele está claro para essa nova equipe, essa nova unidade. Eles têm conhecimento do framework, ou seja, de toda a base teórica, né, por trás do trabalho com alegria. 2, do plano de ampliação. Como que a gente vai comunicar isso? Né? Então, tem que planejar essa comunicação. Como que a gente vai coletar os indicadores? Quem vai ser o gestor? Então, da mesma maneira que vocês formaram um time de melhoria no piloto, vocês vão fazer isso na unidade de ampliação. Com a facilidade que membros, ou a liderança local do piloto, ou membros da equipe de melhoria da unidade piloto, vão poder ser os mentores da nova unidade de ampliação. A rotina da equipe de melhoria, né, está definida, ou seja, da unidade de ampliação, e ainda a execução, a comunicação, identificação dos influencers, lembrem disso, a transferência do conhecimento de quem já viveu a implementação desse projeto, e aí tem N recursos, acho que o Círio pode contribuir muito, né? Até na criação da vontade e da urgência, os depoimentos de quem vivenciou, né? Os testes na unidade e o feedback, né, de como as coisas estão acontecendo. Então, todos esses são aspectos técnicos, mas também sociais, para a gente fazer um planejamento da ampliação. Pode passar? E lembrar que tem 3 níveis aí de responsabilidade, especialmente para ampliação, que é da liderança, que é essa estrutura e apoio, né? E aí é interessante, cada instituição tem um organograma, né? Tem os setores que vão estar mais ligados, né, a setores ou serviços ou lideranças que vão estar, né, mais conectados a esse projeto. Então, às vezes, numa instituição, o apoio foi do RH, às vezes, saiu, tá? Às vezes, em outra instituição, a psicologia entrou forte, às vezes, né, a qualidade, o núcleo de segurança, ou seja, vocês identifiquem quem que foi essa liderança forte, né, junto com o patrocinador, que auxiliou, deu força para esse projeto caminhar. Um outro nível de responsabilidade é a equipe de ampliação. A equipe de ampliação são as pessoas que formaram a equipe de melhoria no setor piloto. Essas pessoas têm o conhecimento, vão conseguir ajudar a equipe local do setor que vai ampliar, né? A planejar, a mentorar para o processo de ampliação institucional. E, de novo, eu vou pedir depois para o depoimento do
do Círio, que foi muito legal essa transição e como eles foram construindo essa equipe para ampliação. E é lógico, a equipe ou as equipes locais de onde vai ser ampliado. Então, voltando aqui à resposta que a pergunta que a Juliana fez, um setor ou todos os setores? Depende de recurso e estrutura. Você tem uma liderança que fala, isso é essencial, eu quero isso para a minha instituição inteira, vou dedicar pessoas para que acompanhem essa ampliação, né? Vou dedicar tempo para, por exemplo, essa equipe de ampliação auxiliar as equipes locais. Eu consigo formar equipes locais, equipes de melhoria em todos os setores que eu quero ampliar. Eu consigo coletar os indicadores, eu consigo fazer a comunicação, eu consigo fazer os processos de gestão em todas as unidades. Então, a decisão de ampliar para um setor a mais, 2 setores a mais, ou todos os setores, vai depender do grau de maturidade da equipe de ampliação, da vontade da liderança e dos recursos, o tempo alocado para fazer isso. Nem sempre vocês vão ter muitas pessoas que vão ter um grande tempo dedicado à ampliação. Às vezes, né, a gente sabe que a vida é real, e a gente já conversou isso outras vezes. Então, é uma decisão subjetiva, mas que esses são os parâmetros, né? Vocês querem complementar, Ive, Miriam ou Fernando? Cris, acho que para trazer um pouco e colaborar com o conteúdo que você trouxe, e aí mistura também um pouco com um depoimento, acho que da experiência que a gente teve aqui, e principalmente quanto pessoa, quanto profissional. Então, na minha trajetória, eu fiz parte da unidade piloto aqui no Círio, né? A gente já trouxe algumas experiências já da UCG, que é a nossa primeira unidade aqui em que foi implantado o projeto do Trabalho com Alegria. E eu era uma das influencers na época, lá na unidade piloto. E aqui acho que colabora até um pouco com o que a Juliana perguntou, né? Se tem que ser tudo de uma vez ou se a gente faz isso de forma faseada. Aqui o que a gente optou inicialmente foi de ampliar em alguns setores, então a gente saiu de uma unidade, né, a partir dos resultados da unidade piloto, para 5 unidades, e conforme a gente começou a observar, inclusive isso que você trouxe mesmo, Cris, então são equipes diferentes com dinâmicas diferentes olhando para um cenário hospitalar, então assim, será que a organização que a gente conseguiu observar na unidade piloto, informação de grupo de trabalho, cadência de reuniões, né? Será que isso ia se repetir numa UTI? Será que isso ia se repetir no centro cirúrgico, né? Que tem uma dinâmica de trabalho muito diferente? Então, também era um intuito de observar e experimentar e saber, olha, será que o que a gente conseguiu de resultado aqui, a gente vai conseguir levar para lá? Será que as mesmas dinâmicas ou a gente vai ter que desenvolver e criar outras formas? Ou será que equipes com comportamentos muito diferentes a gente vai ter também resultados muito diferentes? Então a gente optou para fazer isto. E depois de um tempo, aí sim a gente optou pela ampliação institucional, mas sim, foi necessário a gente pensar num time, numa equipe para apoio na ampliação, né? E aí entrou o Leandro, que também era um influencer lá na unidade piloto, a Natália Marques também. Então, de alguma forma, a gente experimentou e a gente vivenciou o piloto, e principalmente a gente observou como seria o nosso papel na gestão participativa dentro dos grupos de trabalho, né? Então, isto foi algo que foi potente para a ampliação, para a gente levar este conhecimento prático, tentando inserir isso dentro de todas as equipes. Que traria também, acho que um pouco da nossa experiência, que foi realmente um grande desafio, porque a gente teve equipes em diferentes níveis, seja de engajamento, seja em diferentes níveis de discussões a partir do que saiu ali dos impedimentos locais, porque aí cada unidade tinha os seus impedimentos, né? E aí eles se organizavam para trabalhar. O que fez disso hoje, a gente pode chamar de um case de sucesso para essa ampliação institucional
ter realmente o apoio, né, ter aí o patrocínio, né, da alta gestão, o envolvimento das equipes locais e dos gestores locais, né? A liderança local também precisa estar muito próxima e muito envolvida, porque de alguma forma isso inicialmente tem um impacto importante também para esta liderança, né? Então, às vezes, todo este trabalho prévio, né, de alinhar com a equipe, fazer a sensibilização, olhando para o que a gente propõe como projeto para essas unidades, é também ter este espaço junto a essas lideranças para construir isso junto com eles, porque eles vão ser as primeiras pessoas a serem solicitadas pelas equipes, e a ideia é que os problemas estão lá, as soluções também, isso também passa pelo gestor local, né? Então, eu acho que isso é um passo também bem importante nesse planejamento. E eu acho que o IHI traz muito isso, a gente aprendeu muito com esta metodologia, né? Às vezes começa pequeno, testa pequeno e vai ampliando. Talvez é o que é possível a gente tentar agora, né? Como a gente consegue planejar de uma maneira segura e acompanhar esses resultados e depois planejar talvez uma expansão aí englobando mais unidades. Acho que traria um pouco isso, Cris, daqui do nosso relato, da nossa experiência. Fiquem à vontade também, de repente, para buscar, para trazer aqui sugestões ou perguntas aqui no chat. E Cris, Fernando, acho que vocês continuam aí, Lê, Miriam, não sei se vocês querem complementar, trazer mais algum ponto. Só queria Perfeito. aproveitar, Cris, só para corroborar com tudo isso que a Ivy colocou, e eu faço, né, faço acordo a tudo isso, né, afinal de contas nós estávamos lá juntos, né, na unidade piloto, e você colocou, Cris, anteriormente sobre a questão dos depoimentos, né, e feedbacks das pessoas que participaram. A gente percebe, Cris, que isso até hoje é uma peça-chave quando colaboradores de unidades que, por exemplo, tiveram no piloto, ou como a Ivy comentou, na ampliação, quando nós fomos fazer a expansão para todo o complexo, e aí nós estamos falando mais de 89 áreas, né? Aquelas pessoas que participaram, né, dos processos, que participaram dos grupos de trabalho, os influencers, a presença deles também nessa disseminação para essas novas áreas e o impacto que isso teve, né, dentro do cenário de trabalho dessas pessoas, isso faz muita diferença para adesão nestes novos receptores aí do projeto, né? Porque o projeto ele já vem com uma carinha diferente, né? Olha, caramba, o técnico de enfermagem lá da outra unidade está dizendo que o projeto funcionou de tal forma lá no setor dele, né? Uma fala até colaborando aqui um pouquinho mais com algo do que a gente viveu, né? Existia uma fala na unidade, né, que nós trabalhávamos na unidade piloto, e isso já veio na mentoria de várias instituições, que está se acontecendo a mesma coisa, né, nos hospitais, né, nas instituições aí do Reconectar, em que era uma unidade que tinha um rótulo de uma unidade que as pessoas não gostavam de ir para lá. As pessoas não gostavam de ir para esta unidade, né? Depois que o Trabalho com Alegria chegou na unidade piloto, ele transformou a unidade. E as pessoas começaram a querer ir para lá, né? Eu já ouvi isso de algumas pessoas nas mentorias, dizendo que as instituições também eram assim. E essas impressões, né, de melhoria da unidade como um todo, né, que o Trabalho com Alegria, o Reconectar transformou a unidade, isso fez muito sentido no momento de disseminar, né, e de ampliar isso, né, para outras unidades. Ótimo, Lê. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, né, que vocês relembrem um pouco a gente tem esse gráfico no final que eu vou trazer e vocês vão lembrar, né, do turbilhão de emoções que é o início desse projeto, quando você abre o que importa para você, quando começa a receber um tanto de questão, às vezes educadamente, às vezes não muito educadamente, as palavras, né? Que a liderança começa a ler tudo que é de impedimento. Não é fácil, né? Eu tenho certeza que todos vocês passaram por momentos de angústia, de uma certa ansiedade de ler. Então, quem passou por isso, né, e vivenciou um momento à frente, que é esse trabalho colaborativo, como que a gente junto
como eu falo, divide esse poder de resolução, né, dentro da autonomia de cada um, ou seja, pratica a gestão participativa, como isso compensa. Então, é muito importante essa fala. Vocês já sabem os nós críticos. Quando a gente fala de execução, é isso, é saber os nós críticos, onde que é mais sofrido. Vocês estarem ali do lado das pessoas da nova unidade, falar, olha, comigo, né, foi assim, vai ter essa etapa assim, mas depois vai ter aquela etapa assim. Acho que é um pouco disso também, né, Lê? Ajuda, nossa senhora, eu imagino que ajuda muito, muito. Muito mesmo, Cris, é isso aí. Pode passar, Thay. Muito bem. A gente falando, né, dentro desses quesitos técnicos, quando vocês falaram que tinha o A e o B, né, que é o apoio da liderança, né, a vontade, mas não tinha a execução, que o C estava pouco, lembrem que os recursos da execução é a vivência e o ferramental que vocês aprenderam na colaborativa, a parte técnica é isso. Talvez, eu não sei se quando vocês falaram de execução, falaram de quantitativo, não sei, mas pensem nas pessoas que vivenciaram essa colaborativa, o que elas trazem de conhecimento. O framework, então, tem isso, né? Vocês vão ler, reler, a gente não aprende tudo isso com uma lida só, não. E cada vez que a gente consulta, a gente aprofunda no conhecimento, e isso é essencial, né, para caminhar aí para frente com um domínio grande dessa teoria para execução. Pode passar essa teoria que embasa a execução, na verdade. Do mesmo modo, esses passos que vocês vivenciaram, né, são os passos para a liderança, que, né, tem uma outra figurinha aí que vocês estão mais acostumados, mas isso está dentro do framework também, né? Então, vocês vivenciaram todas essas etapas. Pode passar. Outro apoio é se guiar no diagrama direcionador, então discutir, levar para o novo setor de ampliação, checar o entendimento, vocês vão trabalhar da mesma maneira que a gente fez com vocês, entendendo os conceitos, né, passando aqui pelos conceitos, passando pelas mudanças, dando exemplos, então vocês vão caminhar junto com a equipe do novo setor de ampliação, né, com todo esse conhecimento aqui estruturado. Pode passar. Da mesma maneira, os indicadores. Então, como que, né, fazer essa estratégia aí para medir. Pode passar também, o portfólio também. Então, essa estrutura que apoia vocês está aqui, ó, o diagrama, os indicadores, né, o modelo de melhoria, que está desenhado dentro de todas as etapas e todas as ferramentas. Vocês aprenderam inúmeras ferramentas. Pode passar? Lembrem, quanto mais ferramentas vocês utilizarem, maior é o conhecimento sedimentado, mais estruturado esse conhecimento, mais detalhado, né? Então, utilizem, aprofundem aí no teste, no PDSA. Pode passar, tá? E a equipe da ampliação, né, vai acompanhar nesse passo a passo, essa transferência de conhecimento para a equipe, da equipe da unidade de piloto para a equipe da unidade de ampliação. Então, recordem, tudo isso é parte da execução, que é lá o C que a gente estava falando, né, e vocês, como vivenciaram, isso está em vocês. Voltem ao framework, leiam, se preparem, planejem para ampliação, né? Mas vocês já têm isso tudo aí dentro de vocês, dentro da cabeça de vocês e do coração também. Pode passar. Tainá. Uma pergunta: quem vocês acham que deve tomar a decisão de ampliar? É a equipe do setor piloto? É a equipe do setor de ampliação? É líder local, equipe de melhoria, RH, liderança? Botem no chat, por favor. Quem vocês acham que fala, ok, nós vamos ampliar? Querem um minutinho para pensar? O que vocês acham? Equipe de melhoria? É a liderança institucional?
que você... Ah, patrocinador. Vocês concordam com o Pequeno Príncipe? Junto com a equipe de melhoria, que tem os dados técnicos. Gostei. O que vocês acham? A Ana Laura botou equipe de melhoria, autogestão, equipe. A Vanessa falou que concorda. A Juliana falou, acho que eu mesma. Boa. Mas acho que é a equipe de melhoria com a diretoria. Boa, Ju. Vamos ver quem é. Vai lá, pode seguir. Então, para ampliação, pode passar, Thay. Para ampliação, a liderança tem que estar de mão dada aí com vocês. É ela que vai falar, sim, ok, equipe de melhoria, vamos ampliar. Então, por quê? A ampliação, como a gente falou previamente, se ela não tiver no âmbito estratégico, não for o desejo, né, da alta liderança, vai ser muito complicado isso se espalhando pela instituição. Então, depende, basicamente, a decisão final, ok, equipe de melhoria, entendi, vocês avaliaram, temos os critérios técnicos, sociais, concordo, é vontade nossa, vamos ampliar. Então, a palavra final realmente é da alta gestão. Então, precisa ser bem pactuado, né, nessa fase de planejamento da prontidão, ok? Pode passar. E isso é super importante nessa fase de planejamento, porque a gente lembra, né, de muitas conversas que a gente teve durante esses 11 meses da questão de engajamento, e faz muita diferença o engajamento quando a alta liderança está participando, está mostrando a cara no projeto e está claramente declarando que é uma prioridade. Então, essa pactuação com a liderança, a alta gestão, leva ao entendimento de todos que o projeto é uma prioridade na instituição. E isso faz cada gestor local, cada equipe de apoio, garantir tempo, energia, recurso para desenvolver esse projeto, quando tiver até competição com outras demandas simultâneas. Então, se a alta gestão fala, essa é uma prioridade, aparece um outro projeto, não, a gente sabe que a prioridade é essa. Então, esse pacto tem que ser explícito, né? Tem que estar muito claro para todos, porque isso tem a onda que isso a marola, né, que isso espalha pela instituição é muito poderosa. Pode passar. A gente fala, né, que é outro ditado aí, né, Fernanda? Que o boi que engorda é onde o dono está olhando, não é isso? Para quais unidades devemos ampliar? Aí, Juliana, a gente já respondeu um pouquinho, mas vamos seguir, então, completando aí essa resposta. Pode passar, Tainá. Vocês vão conversar, uma vez decidido pela autogestão, né? Vocês vão avaliar qual, né? A realidade do local. Não deve ser imposto. A gente sabe que quando leva um projeto em que não tem muita vontade de receber o projeto naquele momento, assim, é muito mais difícil. Lidar com a resistência vai ser bem mais complicado. Então, outra coisa, isso que a Ivy falou foi bem interessante. Avaliar, né, essa aplicabilidade das melhorias que foram feitas, isso vale também para o centro cirúrgico? Vai funcionar igual? Vale para uma unidade ambulatorial? Né? Ou seja, vocês vão avaliar isso. E faz sentido a gente entender que a unidade que está com maior risco, ou que tem o maior desejo de receber o projeto, ela pode ser priorizada. Pode passar? A gente está quase no finalzinho, temos mais 3 minutinhos só, mas só recordando aqui, ó, lembrar dos influencers, o Leandro já trouxe isso, em geral, 3% dos funcionários conseguem convencer 85% dos outros, tá? Eles são líderes de opinião, então busquem isso na nova unidade. Pode passar? Estamos quase finalizando. Lembrem do que a gente trabalhou de mapeamento de atores, né? Qual que é o interesse e a influência. Então, se vocês puderem usar essa ferramenta logo no início do planejamento, ela é muito rica, e vocês sabem como lidar, né, com cada das pessoas e vão conhecendo o novo setor para ampliação. Pode passar? É muito frequente, ou às vezes acontece, quem já está fera aí no Reconectar, chegar chegando. Tipo, não, deixa comigo, porque eu sei como isso é feito, tá? Nós tivemos sucesso, eu vou te falar. Pode passar? Atenção a isso, tá? Então, o pessoal da área piloto, como foi, né, o Lê e a Ivy, eles já tinham essa experiência, mas como chegar e abordar a equipe nova, né, a gente não pode suprimir essa equipe
tem né, que trazer ali as soluções próprias para os seus problemas próprios. Então, vão com cuidado na hora desse apoio, dessa mentoria, lembrem-se disso. Pode passar? Lembre dessa transição de emoções que vocês vivenciaram e eles também, então não fiquem chateados se surgir resistência, frustração, raiva, é natural. Pode passar. E não se esqueçam da comunicação, abusem das ferramentas que a gente trabalhou, o quadro, o GDSM, a ronda da liderança. Quem conseguiu implementar Huddle, né, viu como que é legal essa ferramenta na questão da segurança psicológica e física, WhatsApp, e-mails, comunicação. Então, não se esqueçam, não releguem a comunicação, porque ela é um link essencial. E, por fim, pode passar, Thay? Para o finalzinho dessa sessão, o que a gente gostaria é que vocês, com esse material, reservem um tempo junto à equipe, junto ao patrocinador, mesmo que identifiquem que não é para começar a ampliação agora, em setembro, para começar a planejar. Vocês já sabem os critérios que vocês têm que avaliar em como está o projeto e o que vocês vão precisar de recurso. Então, aproveitem isso e reflitam sobre o trabalho. Do que a gente falou de ampliação vai servir para o planejamento da ampliação de vocês, tá? Eu vou pular aqui o chat, se vocês quiserem escrever enquanto isso, fiquem à vontade, mas para a gente passar para a parte dos próximos passos, que nós estamos em cima do nosso horário. Ainda tem sessões de mentoria, né? Então, boa sorte com esse planejamento para a terra da ampliação, pode seguir. E a gente entra agora nos próximos passos. Ok, pessoal, então, importantíssimo o portfólio. Vocês viram como a gente trouxe a importância do portfólio nessa análise qualitativa, o que foi impactante para a equipe, o que vai ressoar, né, num planejamento futuro de ampliação. Lembrem do MMZR, é o último, então a gente está estendendo o prazo até o dia 25, que é sexta-feira da semana que vem, e nós vamos enviar para os líderes, cópia para os patrocinadores também, o nosso último relatório de impacto, que é um Forms, chama Relatório de Impacto da Colaborativa para a Johnsons. Esse é aquele relatório que uma pessoa só da instituição preenche, que é o líder ou patrocinador, um dos dois, que vai escrever número de funcionários, né, na unidade, número de atendimentos ou paciente dia, ou seja, é uma análise quantitativa do impacto. Não se esqueçam de atualizar o Trello. Tem um vídeo que a gente vai só recordar no próximo slide como que é para ser feito, e a nossa última CIV é no dia 22 de setembro, volta a montar isso só para... No dia 22 de setembro, nessa CIV a gente vai utilizar né, o vídeo, e é uma CIV de encerramento. Cris, é 21, não é 22, tá? 22 é uma sexta, é 21, que é uma quinta-feira. Perdoe a falha, gente. Então, é dia 21 de setembro, quinta-feira. Existe uma proposta para, em 6 meses, depois dessa última sessão, a gente se reencontrar para, junto com vocês, avaliar essa sustentação de resultados, novas conquistas e ampliação. Então, aguardem informes sobre isso. Pode passar? Sobre o vídeo, o último recado, é um vídeo só recordando, com no máximo 2 minutos, horizontal, celular no horizontal, e o tema desse vídeo é você e a equipe respondendo o que o Reconectar trouxe para você. E é para ser encaminhado no e-mail da colaborativa. Eu acho que esse era o último, tá? Isso, era isso mesmo. Então, tá bom. Pessoal, então é isso. Desculpa, a gente passou 2 minutinhos, mas... Só vou botar o link da avaliação de reação aqui, porque estava no outro slide. E como foi atualizado, não foi copiado esse aqui. Ótimo, perfeito. Ups, aqui é da lista de presença, deixa eu voltar para o certo. Esse aqui. Então, se o pessoal puder preencher a avaliação de reação da sessão, eu botei aqui no chat também. E é isso, pessoal. Obrigada por essa parceria nesses últimos, né, meses, mais de um ano que a gente está aí juntos. Nos vemos dia 21 para o encerramento oficial.
E é isso, qualquer dúvida a gente está à disposição. Peço, por favor, que preencha o link da lista de presentes e o link da avaliação da pessoa. Obrigada, tenha um ótimo dia. Tainá, não fecha ainda não, tem uma pessoa com a mão levantada. Se você quiser me deixar aqui para só responder, você quer fazer a pergunta ou digitar no chat? É Maristela, é isso? Isso, oi Cris, Isso. boa tarde, tudo bem? Desculpa, eu não sei se vocês falaram e eu não me atentei. A gente está aguardando o modelo do portfólio 3 e, a princípio, a data de entrega seria 18 amanhã. A gente queria confirmar se essa data permanece e se o modelo já está disponível no Trello. Tá ótimo. Ive ou Mi ou Lê querem responder, por gentileza? Oi, Maristela, deixa eu te falar. Nós deixamos essa data, até no plantão de portfólio, a gente trouxe, que era para quem não conseguiu entregar nem o portfólio 1, nem o portfólio 2, essa data do dia 18, porque eram instituições que a gente ainda não tinha, né, esse qualitativo, acompanhamento, aí o registro do andamento do projeto na unidade piloto. O portfólio 3 a gente vai postar semana que vem no Trello, e aí a gente avisa isso para as instituições que já conseguiram fazer a entrega dos anteriores, mas já adiantando para vocês, o que vai mudar da construção aí do portfólio 2 para o 3 é a etapa final que vocês estão construindo agora. Então, quantos por cento do Pareto vocês conseguiram atingir? O DD lá, o quanto vocês conseguiram preencher, os exemplos de ações ali que vocês implantaram relacionadas à segurança psicológica, né, a significado e propósito. Então, vão ter essas informações complementares aí desta reta final. E aí lá também a gente já disponibiliza a data para vocês conseguirem, né, cumprir aí o prazo para encaminhar. Tudo bem? Obrigada, Ive. Muito bem, pessoal. Então, um ótimo fim de tarde e Obrigada, pessoal. até breve. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal, muito obrigada. Pessoal.